Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 103 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter aí o seu caderno de língua portuguesa, caneta, lápis, borracha e apontador e fazer aí as anotações pertinentes ao nosso estudo. E o assunto a ser estudado hoje é a parte 3 do verbo, que vai falar dos tempos verbais do modo indicativo. Nossos objetivos são rever os tempos verbais do modo indicativo e conjugar verbos no modo indicativo. Então vamos começar, né, pessoal? O modo indicativo que a gente já estudou na aula anterior, que expressa um fato, né, certeiro, um fato com certeza, algo que aconteceu, acontece ou acontecerá. Então, o modo indicativo é o modo da certeza, ok? Não importa se é passado, presente ou futuro, né? Mas é o modo da certeza. Vamos começar com o presente do indicativo, porque, como eu falei para vocês, é o modo verbal que mais tem tempos verbais. Então, comecemos pelo presente, que expressa um fato atual, né? No momento da fala. A professora trouxe para esta aula de hoje várias tabelinhas, e essas tabelinhas mostram, então, os modelos de conjugação verbal, tanto para a primeira conjugação, e aí eu usei como modelo o verbo cantar, quanto para a segunda conjugação, que eu usei como modelo o verbo vender, e terceira conjugação, que eu usei como modelo o verbo partir, ok? Então, vocês têm sempre aqui os 3 modelos de conjugação para cada tempo do modo indicativo. Muito bem, então vamos começar ali com o cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Segunda conjugação agora, vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Partir, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. Lembrem que se você tiver que conjugar um verbo, né? Por exemplo, a professora deu lá de tarefa para você conjugar o verbo jogar no presente. Em qual desses modelos você vai olhar? Nesse daqui, né? Do verbo cantar, que também termina em ar. E aí, se você tiver que conjugar, então, o jogar, é só você repetir as mesmas terminações. Então, vai ser eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam, ok? Muito bem. Segundo tempo verbal, o pretérito imperfeito, né, do modo indicativo. Esse pretérito, ele expressa um fato passado não concluído. Então, da mesma forma, né, a professora trouxe aqui para vocês a primeira conjugação, a segunda e a terceira, porque fica como modelo para você poder conjugar qualquer verbo aí no pretérito imperfeito. Então, começamos lá com o cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Reparem que tem acento ali em 2 verbos, né? No cantávamos e no cantáveis. Vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis e eles vendiam. Da mesma forma, temos acento ali, ó. Vendíamos e vendieis. E o terceiro, partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. Também tem acento ali na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural, né? No nós e no vós, ok?
Se agora você ganhou como tarefa conjugar o verbo curtir no pretérito imperfeito, onde que você vai olhar? Aqui, né? Na terceira conjugação. E você vai repetir as mesmas terminações para o verbo curtir. Vamos ver? Eu curtia, tu curtias, ele curtia. Nós curtíamos, vós curtíeis e eles curtiam. E colocar o acento bonitinho ali, né? Naqueles dois verbos que levam acento. Tá vendo? Tendo um modelinho de conjugação verbal, tudo fica muito mais fácil. Próximo, o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele expressa um fato passado concluído, acabado, né? Concluído no passado. Também temos aqui as três tabelinhas, né? As três conjugações, que são os modelos para você seguir. Começamos lá com o cantar, então. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Esse cantaram é com A-M no final, porque é pretérito, né? Só é com A-O-T-I-O quando for futuro. Verbo vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. E partir, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. Agora vamos pegar aqui um exemplo de segunda conjugação. Então você ganhou lá na tarefa para conjugar o verbo escrever, né, no pretérito perfeito. Qual é o modelo que você vai seguir? O modelo do vender, né? Esse daqui, da segunda conjugação. Só que você vai colocar agora o verbo escrever, repetindo sempre as mesmas terminações. Como é que vai ficar? Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Nós escrevemos, vós escrevestes e eles escreveram. Fácil, né, pessoal? Muito fácil conjugar verbo. Agora vamos ao pretérito mais que perfeito, que é o pretérito que expressa um fato passado anterior a outro fato passado. Muito bem, são dois passados juntos, né? Também temos aqui o modelo da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Lembrando que aqui esses verbos terminam no ra, ras, ramos. Não tem acento nesse será, nesse irás, porque se colocar acento vira futuro, tá? Então não tem acento, tem que tomar cuidado. Tem alguns verbos ali que levam acento, né? Que são os verbos que a gente usa para a primeira pessoa do plural e para a segunda pessoa do plural, né? É o acento ali, tem acento agudo, em alguns é acento circunflexo, então só prestar atenção ali nesse detalhezinho, tá? Mas o pretérito mais que perfeito eu não devo ler como se fosse futuro, tem que tomar cuidado. Então vamos lá, ó, prestem bem atenção na leitura da professora. Cantar. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós vendéramos, vós vendereis, eles venderam. E terceira, partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis e eles partiram, ok? Muito bem. Vamos pensar aqui no verbo estudar, né? Então apareceu lá na sua tarefa o verbo estudar para você conjugar no mais que perfeito. Qual é o modelo que você vai seguir? Esse daqui, né? Repetindo as mesmas terminações. Então como é que vai ficar? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram, ok? Muito bem. Até o pretérito mais que perfeito, né? Fica fácil de conjugar se a gente tiver o modelinho. Vamos agora falar do futuro do presente.
O futuro do presente, ele expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Então, é algo que ainda vai acontecer. Também temos os 3 modelos de conjugação verbal, né? Para cada terminação de verbo. Um verbo que termina em ar, um verbo que termina em er e um verbo que termina em ir. Muito bem. Vamos lá, então? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Olha, aqui agora tem acento no A, né? Cantarás, cantará, agora é futuro. E esse cantarão ali do final agora é com A, ó, tio, porque é futuro, né? Essa é a diferença de escrita de um verbo no futuro para um verbo no passado, né? Cantaram, passado, cantarão, futuro. Vender, eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. E o partir, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Vamos escolher um outro verbo aqui de exemplo? Vamos pegar o verbo compartilhar e vamos conjugar aqui no futuro do presente. Que modelo a gente vai seguir? Do primeiro aqui, né? Eu compartilharei, tu compartilharás, ele compartilhará. Nós compartilharemos, vós compartilhareis e eles compartilharão. Com A, ó, tio, né? Muito bem. E o último, pessoal, o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele expressa um fato futuro em relação a um momento passado. Por isso é aquele verbo que termina no ria. Temos aqui um modelinho de cada, né? Para cada verbo. Então, começando ali com o cantar. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. Tem acento ali nos verbos da primeira pessoa do plural e da segunda pessoa do plural, né? Tem que olhar esse detalhe ali dos acentos. Vender. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis e eles venderiam. E agora o partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam. Vamos escolher um outro verbo aí para a gente conjugar como treino? Vamos pegar o verbo ler. O verbo ler termina em er, então segue o modelo do vender. Olha só. Eu leria, tu lerias, ele leria. Nós leríamos, vós leríeis e eles leriam, ok? Muito bem, é só seguir os modelinhos que você consegue aplicar então para qualquer verbo daquela conjugação. Vamos lá para os exercícios, lá tem alguns treinos que você vai praticar para fixar aí os tempos verbais do modo indicativo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!